Fortaleza, 13 de junho, dia de Santo Antônio, galerinha. Já ajeitei aqui, a Sandra tá dizendo pra ajeitar aqui o cabelo aqui, eu já ajeitei, mas o cabelo fica saindo do lugar, o que é que eu posso fazer? Ela tá dizendo pra eu fazer assim, ó, assim. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Luiz Antônio, sou advogado aqui em Fortaleza, estou fazendo aqui esta live. Escreve L-I-V-E, live, aqui no Facebook, para tratar de um assunto que tem chamado a atenção. Marli Matos, quem é, Sandra? Tua prima? Não. Tratar de um assunto que tem chamado muita atenção, que é a postura da OAB, que deseja hoje acabar com a Lava Jato. E a OAB está tomando aí umas posições que merecem comentários, merecem críticas. Esta grande entidade de luta democrática que sempre lutou por eleições diretas no Brasil. Eu lembro que na emenda Dante de Oliveira, a OAB foi lá para os palanques junto com o deputado Dante de Oliveira e o deputado Ulisses Guimarães para pedir eleições diretas. Diretas já. Que ano era, Sandra? Aquele? Década de 80. Emenda Dante de Oliveira. Basta procurar aí no Google. Emenda Dante de Oliveira. Eleições diretas para presidente que nós não tínhamos. E a OAB lutando por eleições diretas. Diretas já. Vamos para a rua. Levou uma gente para a rua e tal. Mas as eleições para presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o Conselho Federal que centraliza todos os advogados do Brasil, nós somos mais de 1 milhão de advogados. Pasmem, senhores, colegas advogados, lá as eleições para eleger o presidente que hoje defende o fim da Lava Jato, alguns dizem inclusive que é comunista. Ele foi eleito indiretamente. Foi eleito indiretamente para ocupar o cargo que está ocupando e chegar lá, sem ter me consultado, sem ter consultado nenhum advogado. Se diz contra a Lava Jato. Eu considero isso um verdadeiro absurdo, um abuso. Como é que o presidente do Conselho Federal da OAB, aqui no Brasil, só pode ser no Brasil um escândalo desse, se posiciona contra uma instituição, um instrumento jurídico, Lava Jato, que tem como objetivo acabar com a corrupção no Brasil? Como é que um presidente sem legitimidade alguma, que não me representa e não representa a maior parte da advocacia nacional, se declara contra uma instituição, contra um instrumento que quer acabar com a maior praga que existe no Brasil, que se chama corrupção? Corrupção é feita por políticos corruptos que roubam o dinheiro do seu bolso, da sua família, da sua poupança, da sua conta corrente. O dinheiro que deveria ser empregado na saúde, nas escolas, na educação, no transporte, no saneamento básico, na iluminação pública, em tudo que poderia ser revertido em benefícios para a sociedade. No caso da advocacia, inclusive, eu que sou advogado aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, onde temos uma das piores justiças do Brasil, que não tem celeridade, que não atende os jurisdicionados, que fecha comarcas, que fecha juizados especiais. Esta justiça carece naturalmente de recursos para funcionar como deveria funcionar. Porque temos sim
juízes abnegados que honram a toga, que não vendem sentenças, que não vendem liminares, juízes que querem trabalhar, mas que não têm estrutura, mão de obra, pessoal, gente para trabalhar. Uma justiça que vive de esmolas, vinculadas a prefeituras do interior, comarcas onde a justiça só funciona naquele município, naquela comarca, porque o prefeito cede todos os funcionários para que o judiciário local possa funcionar. Uma vergonha, porque como você pode pensar em isenção, como você pode acreditar em uma justiça livre, independente, onde em um determinado município ela só funciona se o prefeito liberar os funcionários para fazer os expedientes judiciais, para prestar serviço. Então, é uma justiça que deixa a desejar, como muitas outras instituições, outros serviços públicos, por falta de recursos que fogem do orçamento pelos ralos da corrupção, pelos ralos dos políticos corruptos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes, corruptos, safados, mentirosos, que enganam você ano a ano com obras fantasmas, roubando do povo brasileiro, tirando da boca das crianças do Brasil para empregar em obras de ditaduras comunistas no exterior. Então, isto é um pequeno retrato da corrupção que a Lava Jato combate. E vem o presidente comunista que entrou pela janela no Conselho Federal da OAB, que está mais preocupado com os seus interesses, que está mais preocupado em fazer média com a classe política, com o Senado, com a Câmara, talvez pensando, como muitos que vão para lá pensam, em ascender a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais inferiores, dizer, se posicionar que é contra a Lava Jato. Onde já se viu um presidente de uma instituição respeitável, como deve ser, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, se posicionar contra um instrumento de combate à corrupção? Mas eu não fiquei omisso, seguindo lições de grandes colegas advogados, como o doutor Hugo Maia Filho, aqui em Fortaleza, o doutor Brasilino de Freitas e tantos outros colegas que nos assistem e que eu os cumprimento, e que eu cumprimento a todos através destes colegas, eu também não fico omisso ou em cima do muro. No começo do ano, eu entrei com a representação no Conselho Federal da Ordem em Brasília, está protocolado o processo lá, pedindo o afastamento do presidente comunista do Conselho Federal, que, deixando bem claro de que lado está, agora diz que a OAB está investigando vazamentos de conversa, etc. e tal, feito através de escutas clandestinas, criminosas, através de hackings, até de terroristas, visando desestabilizar o governo, visando dividir mais ainda e criar ódio
na nação brasileira. Eu tenho visto aqui manifestações, inclusive do colega Hugo Maia e de outros advogados aqui na internet, que não se conformam com esta conduta, a exemplo do doutor Eduardo Monte, da conduta do presidente do Conselho Federal da Ordem, comunista, que se posiciona contra o Brasil, que era para estar cuidando dos interesses da advocacia. Porque quando eu falo que a Justiça do Estado do Ceará é uma das piores do Brasil, eu não estou esquecendo de outros estados da federação, onde o povo que paga a conta sofre dos mesmos males, que é a falta de celeridade nos processos. E aqui no Ceará a coisa é escandalosa, com venda de sentenças por juízes e desembargadores bandidos que não honram suas togas, que não respeitam a justiça, que não respeitam os colegas magistrados, por desembargadores, vendedores de sentença, criminosos, que ao invés de estarem presos, enjaulados, recebem vultosas aposentadorias. Só no Brasil acontece isso. Somente no Brasil, um desembargador ou um juiz corrupto que desmoraliza toda a sua categoria é flagrado em um crime de corrupção, como aconteceu recentemente aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e o Pleno do Tribunal teve a honradez de expulsar o magistrado, o criminoso, o bandido, que engana a advocacia, engana a justiça, engana os colegas, engana a sociedade. Mas a lei feita por corruptos, a lei naturalmente apoiada pelo presidente do Conselho Federal da OAB, dá de presente para os bandidos de toga aposentadorias remuneradas. Isso é uma graça. Na verdade, é uma palhaçada que tem que acabar. Juiz corrupto, juiz ladrão, juiz vendedor de sentença, desembargador corrupto, criminoso, que vende sentença, que desmoraliza os seus pares, desembargador venal, que mata de vergonha a maioria dos seus colegas, que são honestos, dignos, honrados, trabalhadores, que eu conheço aqui dezenas de juízes, de magistrados, de promotores da Justiça do Estado do Ceará, de primeiro e de segundo grau, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, como também do Ministério Público Estadual e Federal, que honram as suas togas, que honram o concurso que fizeram, que honram as suas famílias, que respeitam a justiça, que respeitam a advocacia, que respeitam as prerrogativas dos advogados. É a maioria absoluta de juízes sérios, de magistrados sérios, que trabalham com honra, com dignidade e que não aceitam ter um colega do seu lado bandido. Então a lei tem que mudar. Juiz criminoso não pode se aposentar, tem que ir para fora, sem aposentadoria e para a cadeia. Afinal de contas, como bem está posto na nossa Constituição Federal, a lei é igual para todos. Então tem que acabar com este absurdo que é a aposentadoria remunerada para juiz bandido, a aposentadoria remunerada para promotor bandido,
errou, cometeu crime, foi apurado, contraditório, ampla defesa, foi para fora, tem que ir sem aposentadoria. Vá requerer aposentadoria lá no INSS do auxílio penitenciário, Excelência. Se Vossa Excelência não honrou a toga, se Vossa Excelência não honrou o juramento que fez, vá requerer aposentadoria no presídio, vá requerer aposentadoria do benefício dos presidiários. Juiz ladrão, desembargador ladrão, tem que ir para a cadeia. Não é ir para casa aposentado, ficar rindo da justiça, ficar rindo dos colegas que são honestos, ficar rindo do advogado que rala no balcão atrás de sentença idônea. Juiz criminoso tem que ser preso. Nós temos que acabar com essa hipocrisia no Brasil, com essa inversão de valores, onde já se viu ladrão de galinha é preso, espancado pela polícia, humilhado, e juiz criminoso recebe aposentadoria bilionária. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. É por isso que muita gente vai para a rua pedir para que um presidente, um ex-presidente condenado em primeira, segunda e terceira instância, volte a ser presidente do Brasil, seja solto e volte a ser presidente do Brasil. Isto é inversão de valores, isso é loucura. É por isso que o presidente da OAB Federal, eleito indiretamente, uma vergonha, a minha instituição, a Ordem dos Advogados, me mata de vergonha. É por isso que o presidente do Conselho Federal da OAB, eleito indiretamente, se julga no direito de se apresentar contra a Lava Jato, contra um instituto de combate à corrupção. Eu duvido que ele lute na OAB para que se mude o regimento e o cargo ao qual ele ocupa, por indicação política, passe a ser ocupado por eleições diretas dos advogados. Eu duvido que ele faça uma enquete, uma pesquisa entre os advogados para saber se a maioria dos advogados concorda com o fim da Lava Jato, para saber também até que ponto está a sua isenção, presidente da Ordem dos Advogados, de condenar os procedimentos judiciais da Lava Jato, se o senhor se declarou publicamente pelo fim da Lava Jato. Aonde fica a sua isenção? Qual foi a faculdade que o senhor cursou? Porque eu não quero passar nem na porta dela. Então nós temos que acabar com esta hipocrisia, com esta inversão de valores no Brasil, na advocacia, no mundo jurídico, na legislação e na política. Nós temos que lutar contra a corrupção. Nós temos que mudar toda esta farsa que está acontecendo. Nós não podemos permitir que o Brasil continue com uma legislação que beneficia juízes com aposentadoria depois de provado, depois do processo transitado e julgado com ampla defesa por corrupção, que ele vá para casa ficar rindo da hipocrisia que reina nesta legislação hipócrita do Estatuto da Magistratura, que eu tenho certeza que um juiz sério, ético, decente não concorda com isso. Um juiz, para exercer a sua função,
tem que passar em um concurso de provas e títulos rigoroso. Tem que ter uma conduta reta. Aí vai trabalhar 30 anos para poder se aposentar. E um juiz que entrou junto com ele ou depois na magistratura, porque decidiu roubar, vai se aposentar bem antes. Isto é um crime, isto é um absurdo. Eu vejo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciar como eu estou fazendo aqui, de forma individual. Represento apenas o Parlamento da Cidadania, que é um movimento nosso aqui, de amigos, de cidadãos que querem o bem da sociedade e do Brasil. Não recebo verba pública de lugar nenhum. Mas me posiciono e não vejo o presidente da OAB se posicionar contra os desmandos que estamos vendo. Vejo com muita tristeza o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se posicionar contra a Lava Jato, ou seja, a favor da corrupção. Isto é um absurdo, eu não me conformo. Voltarei com outros vídeos e com outras manifestações. Não tenha medo. Curta, comente e compartilhe. Eu sou advogado aqui em Fortaleza. O senhor sabe, presidente. O senhor viu aí a minha representação pedindo o seu impeachment. Sob o número 10.608. Luiz Antônio Lima. Advogado igual a você, presidente, não, ao advogado que age com ética, com decência, ao advogado que trabalha pela tutela jurisdicional dos seus clientes no dia a dia do fórum, a exemplo de milhões e milhões de advogados brasileiros, e não do senhor que está aí fazendo besteira. O senhor que está aí representando o quê? O fim da Lava Jato? Sinto muito, presidente. O seu impeachment estará sendo processado e julgado aí no Conselho Federal. Muito obrigado a todos. Bom dia.